Bom, a gente sabe que no verão é muito comum a gente descuidar da alimentação, né? Principalmente para quem tá viajando, tá aquela coisa mais descompromissada, come uma coisinha ali, tá na praia, na piscina. Mas muitos são os cuidados que a gente deve ter na hora da escolha desses alimentos. Veja nesse VT. No verão é comum fazer refeições fora de casa. Afinal, muitas pessoas aproveitam para ir à praia, clubes e parques. O almoço, por exemplo, pode ser substituído por sanduíches, petiscos, salgadinhos ou ainda porções. Por isso, nessa época do ano, aumentam os casos de intoxicações alimentares. Temperaturas elevadas, aglomerações, alimentos mal conservados são alguns fatores que podem contribuir para a contaminação de alimentos, que causam complicações gástricas, viroses e também outros problemas. No Revista da Cidade, você vai saber como se proteger dos perigos alimentares do verão, sem deixar de curtir a estação mais quente do ano. Por isso a gente está recebendo hoje no Revista da Cidade a doutora Andressa Mendes, ela que é clínica geral e médica de família. Olá, linda, tudo bom? Tudo jóia com você. Prazer Obrigada. é todo nosso. Mesmo porque tá aí um assunto que a gente deve realmente ficar muito atento, né? Super frequente. Principalmente com as crianças e os idosos, né? Exatamente. Que são, a gente pode considerar um grupo de risco dentro disso, né? Pode, com certeza. As crianças e os idosos, por quê? Porque eles estão em uma época de maturação, as crianças, do sistema imunológico. Então a defesa deles é mais frágil. Tá. Já os idosos, eles já estão com ela mais debilitada, né? E mais frágil também. E sem esquecer das gestantes. Tá. As gestantes são um grupo também que a gente fala de cuidado especial. Tem que ter visão raio-x aí nos alimentos pra gente saber o que tá legal e o que não tá. Bom, vamos falar dos cuidados então. Antes de mais nada, me explica como é que a gente pode diferenciar e se existe diferença dos sintomas entre a intoxicação alimentar e uma virose, por exemplo. Assim, o que é intoxicação alimentar? Intoxicação alimentar é quando a gente ingere algum alimento que esteja contaminado, né, que esteja presente bactérias, vírus, as famosas viroses, né? Parasitas, pode ser também pelas toxinas, que são o quê? Todos esses micro-organismos, eles produzem e ficam no alimento. No alimento, então, assim, a gente fala de intoxicação e de infecção. Quando é o agente contaminado, a gente pode dizer assim. Está contaminada, por isso que a gente fala de intoxicação alimentar. E não só os agentes microbianos, de micro-organismos que a gente fala, mas também os químicos, que são os produtos de limpeza, que a gente tem que tomar cuidado com eles, né? Os agentes químicos, pesticidas que a gente usa na hora do plantio do alimento, são cuidados extremamente essenciais que a gente tem. Também podem causar intoxicação. Podem, mas assim, 90% das vezes é por bactérias, vírus e as toxinas que eles produzem. E nessa época do ano a gente tem um aumento desses casos, então, por causa da má conservação dos alimentos e essas altíssimas temperaturas que a gente está enfrentando? A gente tem que prestar muita atenção, porque essa temperatura alta que a gente está enfrentando agora é a temperatura ideal de proliferação desses micro-organismos. Então, assim, esse é o prato cheio deles. É aí que eles se multiplicam mesmo. É o ideal para eles. Né? E assim, ele se multiplica numa velocidade muito rápida, a gente tem que tomar muito cuidado também no verão, que assim, verão lembra de férias, lembra de praia, lembra de aglomeração. E assim, e a aglomeração, às vezes as cidades litorâneas, elas não estão preparadas para a demanda populacional que vai para lá. Entendi. Então, se a água não tiver em um estado adequado, a infecção por vírus, por exemplo, as viroses, elas se propagam, os surtos acontecem. Aí aparece todo mundo lá no hospital. Então, a questão do saneamento básico a gente também tem que ficar preocupada, né? Porque realmente o que você falou, muita gente junta, às vezes a cidade não tem estrutura, né, para tratar essa água toda. Então, não só quando a gente vai ingerir, tomar cuidado com a água que está tomando, mas também a água que lava os alimentos, que pode trazer essa contaminação. Porque às vezes, assim, o alimento ali não está contaminado, você colocou a água que não foi bem tratada, adequadamente tratada, você acaba contaminando o alimento. Então, muito mais cuidado para higienizar legumes e frutas também, muito né? Cuidado. Vamos falar sobre isso, então, com os exemplos que você trouxe aqui pra gente. Tá aqui, bem na linha de frente, os alimentos que a gente deve tomar ainda mais cuidado nessa época, as carnes e peixes, principalmente. Essa disposição foi ótima. Por quê? Porque, assim, quando a gente fala de intoxicação alimentar, a gente lembra lá dos legumes, das verduras, das folhas que a gente tem que lavar. Só que, assim, a gente se esquece, muitas vezes, da importância que tem esses alimentos de origem animal. Né? Ovos, a gente lembra da maionese, né, da salmonela, aquela bactéria que causa intoxicação alimentar com muita frequência. As carnes de ave, a carne bovina, a suína, o peixe, eles têm eles são muito sensíveis a essas variações da temperatura. Tanto é que, assim, a gente ingere eles e pode ser que de 2 até 3 dias depois a gente começa a ter os sintomas da intoxicação. E falando em consumir peixes, que eu acho que dessas
não sei se eu estou correta ou não, você pode me corrigir, imagino que das 3 carnes, os 3 grupos aqui de alimentos, o peixe é o mais sensível de todos. Ele é bem sensível à temperatura, os outros também são sensíveis, mas ele é bem sensível e assim, agora o consumo dele está muito frequente por conta das praias. Quando a gente vai pra praia, a gente já pensa em comer aquele peixinho e tudo mais. Quando a gente vai num restaurante, por exemplo, o peixe já está preparado, existe alguma forma da gente saber se aquele peixe está legal ou não? Então, ou depois de preparado, camufla totalmente, você não vai saber? Esse que é o cuidado, por isso que a gente tem que se ater nos locais que a gente vai, por exemplo, fui no self-service, eu tenho que dar uma olhadinha, olha o aspecto externo do self-service, ele deve refletir um pouco a cozinha, né? Dá uma olhadinha se as porções que estão são porções pequenas, porque esses alimentos eles têm que ficar refrigerados. Se as porções são em grande, ficam muito tempo expostos, e a temperatura ambiente, importantíssimo a gente salientar isso, ela é muito adequada para contaminação, para proliferação. E aí, estando na praia, bate aquela fome. Isso. Muitas são as ofertas, principalmente aqui no litoral de São Paulo. A gente vê o carinha do queijo passando o tempo todo. Toda hora. O camarão aquele cheirinho. Seco, aquele camarãozinho no espeto e tudo mais. O que você recomenda? O que é menos perigoso da gente para poder ingerir na praia nesse momento? Assim, o mundo ideal seria que a gente pudesse levar. Levar o quê? A água, sempre fervida, filtrada. Se você conseguir água mineral, toma cuidado com o lacre para ver se ela está bem lacrada. Isso seria fundamental. Levar de casa fruta bem lavada, né, e conservada, por exemplo, você colocar nesses saquinhos, aí coloca numa térmicazinha, né? Esses que tem aquele fechinho, né? Isso, ou pode ser outros saquinhos mesmo. Contanto que ele seja limpo, né? Limpo e vedado, porque aí você vai colocar numa térmica com gelo feito com água filtrada, e se ele não tiver bem reservado, ele pode se contaminar. Ou esses assim que vem em rolinho também, eles pode. Depois de higienizar, fechando, colocando ele numa térmica com gelo de água filtrada e consumindo, e assim, as frutas, eu falo muito delas porque o calor está imenso, e a fruta hidrata. Né? Ela é refrescante. Refrescante, você tem razão. Mas antes, higienize bem. E aí eu tô vendo que você trouxe aqui o exemplo de de como limpar esses alimentos, né? Assim, todos esses de origem animal, eles têm que ficar, assim, o menor tempo possível exposto. Eles têm que ficar refrigerados, né? Colocou na geladeira, ele está lá. Preparou ele, evitar de deixar, por exemplo, o que acontece nas férias. O filho pega e um filho vai almoçar uma hora, outro filho vai almoçar e aquele alimento fica exposto durante as refeições. Isso contamina o alimento. Então, assim, você pegou. E por isso que a gente sempre acha, né? Olha, a contaminação maior acontece quando a gente está fora de casa. E tem um estudo que fala que é dentro de casa. O maior índice de contaminação é dentro de casa. Foi um estudo feito com a Secretaria de Saúde de São Paulo, que falou, olha, 27% das vezes é dentro de casa. E dentro de casa as temperaturas também estão batendo recorde, né? Recorde. Em todos os locais a gente está sendo, assim, bombardeado por a temperatura. Exatamente. E quando a gente for falar dos alimentos, das folhas, verduras, o adequado seria lavar elas em água corrente, né? Água potável, água corrente. E ter um cuidado especial de deixá-las em uma solução sanitária. E assim, eu falo da solução sanitária com muito cuidado, né? Porque tem que ser aquela própria para o alimento. Não pode ser assim, água sanitária mesmo. É assim, só que ela tem que ser própria para o alimento, tá? E no rótulo delas vem como usar, porque varia de uma marca para outra, de um produto para outro, né? Por exemplo, o morango, quando você lavou em água corrente, deixou de molho em água sanitária própria para o consumo, com essa água com uns 15 minutinhos, é adequado para as folhas e para os legumes de forma geral. A fruta, o morango, 5 minutinhos só. Então a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente acaba fazendo uma intoxicação química. Contamina também o alimento. Exatamente. Por isso que, no calor, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. Daqui a pouquinho eu quero que você me fale, então, além claro, na casa, como você já falou, que é tão perigoso quanto, estando na praia, eu sei que muita gente agora, de repente, um vendedor do queijo está assistindo, o vendedor do camarão também vai querer matar a gente. Mas você recomenda ou não que essas pessoas, estando na praia, consumam esses alimentos? De repente, um lanchinho natural que tem a maionese lá no meio? Primeiro de tudo, você vai numa barraca, dá uma olhadinha no aspecto da barraca, vê se a pessoa que está fazendo o alimento, ela está lavando a mão com constância, né? Vê se a pessoa que está pegando e te dando o dinheiro, o troco, é a mesma que pega no alimento sem lavar a mão. Isso é super importante, isso fala muito do alimento. Aí você está na praia, vai chegar lá aquele camarãozinho e tenta evitar. O que for de origem de animal. Tentar evitar o peixe, tentar evitar os frutos do mar. O queijo também seria legal tentar evitar, mas se você for consumir, porque não tem jeito, eu tô com muita vontade. Passa aquele cheirinho bom do queijinho na brasa, é maravilhoso. Aí assim,
vê como que o vendedor tá, o aspecto de higiene dele, por exemplo, tá com aqueles isoporzinhos. O queijo tem que estar bem conservado, então, no gelo. Exatamente, no gelo de água filtrada, né? Vê como que tá o aspecto do isopor. Não como aquele que ele já estava fazendo há algum tempo, que aquilo... Perdão. Aquilo é um mostruário, de repente já tá na mão dele há um tempão. Exato, né? tem que ficar Espera lá um pouquinho mais. Pega e fala, dá pra pegar o que tá aí dentro? Pega o que tá ali dentro, assim, já vai pegar, ele já vai passar ali no carvãozinho, no fogo, né? Para uma temperatura mais alta. Não vai ser o suficiente, mas pelo menos já ameniza. E assim, vê o isopor, por exemplo, se ele tiver mais escurecido, sinal que tem alguma infecção, pode ter uma contaminação ali, pode ter fungo. Então, evita, né? Espera o próximo. Se for aquele isopor mais velho, com cara de, né, sujinho. E assim, ele tá. Né? Porque assim, a contaminação acontece. Fica escondida por ali, né? Fica. Pode parecer meio básico que a gente está falando, mas eu acho que é extremamente importante que as pessoas fiquem muito atentas a essas dicas da doutora Andressa, porque é uma época perigosa e às vezes o passeio pode se transformar num grande transtorno e você tendo que procurar ajuda médica, tendo que ir para o pronto-socorro, muitas vezes em um lugar que você não conhece. Como é que é o atendimento, né, doutora? Com certeza, com certeza. E às vezes quando tem esses surtos, não tem nem a capacidade local para suportar toda essa demanda, né? Assim, muita gente, são surtos que acontecem no litoral com uma frequência enorme. Enorme, né? Falando nas frutas, quais são as frutas que mais hidratam? Para que a gente não só leve na praia, mas use e abuse do consumo delas. A gente podia usar a melancia, o abacaxi, né, o melão, a uva. São frutas extremamente hidratantes, que dão aquela refrescada em frente a esse calorzão que a gente está enfrentando. Agora, no caso das carnes, a gente falou, no caso das carnes cruas, né? Que não estão bem refrigeradas, podem estar aí contaminadas, cheias de bactérias que vão causar intoxicação. A partir do momento que elas vão para a panela e são bem fritas ou bem cozidas, bem grelhadas, essas bactérias, elas são eliminadas? Elas são mortas? Grande parte delas. Né? Grande parte delas, se você deixar a temperatura, se você deixou cozinhar bem e foi a temperatura maior que 60 graus, grande parte delas foram eliminadas. O problema, que a gente faz, ela fica a essa temperatura, aí a gente vai servir ela pouco tempo depois. Ficou na temperatura ambiente, já contaminou. Então, os alimentos que são quentes, eles têm que ser ingeridos realmente quentes. E os que são frios, para não ter essa zona de conforto para as bactérias de se contaminar. Exatamente. Então, o alimento, você, de repente, mata as bactérias durante o cozimento e pode recontaminar se deixar fora da geladeira depois de preparado também. Exatamente. Mas o ideal seria lavar bem os alimentos, né? Cozinhar ele, né? Não misturar o cru com o cozido, porque o cozido você já descontaminou. Aí você vai lá e mexe, pega a faca, cuidado com os utensílios. Cortou a faca ali, a carne crua, botou ali, pronto, a tábua, a mesma, você acaba se contaminando, né? E sempre tomar cuidado com o tempo que fica fora da refrigeração. Né? Terminou de cozinhar, por mais que a panela esteja quente, pode colocar na geladeira. Deve colocar na geladeira. Muitas pessoas têm esse costume de deixar, a panela está quente ainda, pode deixar em cima do fogão. Não faça isso, né? Ainda quente, coloca dentro da geladeira, que é a forma melhor de você conservar. E uma vez na geladeira, os alimentos que você preparou, deixa ela no máximo uns 2 dias na geladeira. Depois prime para... E só tire para consumir. Precisa voltar na geladeira, volte quanto antes, né? Isso. Tá bom. Falando em tratamento, pra gente concluir, queria que você me falasse. Algumas intoxicações, elas vão embora sozinhas ou todas elas precisam de intervenção? Assim, a maior parte dos casos não chegam nem ao nosso conhecimento, né? Tem um dado que fala da Organização Mundial de Saúde que só 10% chegam ao nosso conhecimento. A maioria delas... O corpo dá conta sozinho. Dá conta, são leves, não é procurado o serviço médico. Só que tem alguns casos, assim, leve que a gente diz é quando você teve 2 evacuações, 3 evacuações líquidas, não teve desidratação, não teve vômitos, que a gente fala em grande volume, uma grande frequência, não teve nada disso. São leves, geralmente não chega, né? Agora, quando você tem evacuações que são em um grande número, 7, 8 evacuações dias, tem febre, tem desidratação, as fezes, por exemplo, com sangue, as fezes com muco, é hora de procurar o serviço médico e só o médico que vai pegar e vai te dar a indicação correta, né, de tratamento. Se a pessoa está com essas evacuações muito constantes, por quanto tempo depois ela deve procurar? Assim, se no mesmo dia ela começou a piorar de forma progressiva, no mesmo dia, olha, eu comecei, estou com 6 evacuações, procura o médico. Já procura, né? Agora, se isso daí foi, tive 2 evacuações de fezes líquidas hoje, aí ok. Mas, assim, o que é legal falar, se você suspeitou que foi por conta de um alimento, aí era legal ir no médico, porque você pode pegar e ter outros casos de pessoas que se alimentaram no mesmo ambiente que você. Entendi. Por exemplo, consumiram a mesma água. E é interessante em relação à intoxicação, às vezes as pessoas consomem as mesmas coisas. O alimento faz mal para um e não faz para outro. Isso. Não, a gente não deve eliminar a possibilidade de ser do alimento, porque a gente comeu a mesma coisa e você está bem e eu não. Às vezes faz mal para um e não faz para o outro. Isso. Né? A imunidade das pessoas são diferentes, né? Então, assim, a criança vai estar mais suscetível. A gestante, o idoso, eles vão estar mais suscetíveis. Então, não é porque fez
mal para um que não vai fazer para outro. É verdade, tá E certo. uma coisa que é bem legal de falar é dos antibióticos. Às vezes eu falo, tô com uma virose, eu vou tomar antibiótico. Assim, virose a gente vai combater com hidratação, com analgesia, né? Deixa o médico ver, avaliar mesmo o seu corpo, porque tem alguns casos que não são viroses, são infecções por bactérias. Tá. E aí sim a gente usa o antibiótico. Tá. Né? E aí o médico que vai ver qual é a utilização correta. E felizmente hoje os antibióticos eles são controlados e a gente pode fazer esse controle maior, né? É verdade. Cuidado com a automedicação sempre, né? Em todas as situações, né, doutora? Sempre. Deixa eu agradecer então a doutora Andressa Mendes, que é clínica geral e médica de família, e esteve com a gente no Revista de hoje, ajudando nesse assunto que é extremamente importante, porque a gente, claro, gosta de se cuidar e gosta de cuidar da família também, né? Por isso a informação é tão importante. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora. Até a próxima, viu? Tchau, até a próxima. Muito bom. Gente, vamos viajar, vamos se divertir, vamos ser felizes, com certeza, mas sempre com os cuidados necessários.